Olá, tudo bem, meu amigo? Nós estamos começando mais um programa da Vida para a Vida e eu quero ler neste momento em Êxodo capítulo 14, a partir do verso 10. Com certeza você será abençoado como eu tenho sido abençoado com a palavra de Deus. Antes de lermos a palavra do Senhor, queremos orar por você. Assim nos diz a palavra do Senhor. E antes de realmente terminar, eu gostaria que você assistisse todo o vídeo, também se inscrevesse no canal da Vida para a Vida e compartilhasse com seus amigos, com seus familiares. Vamos ler o texto assim que nós orarmos. Ó Deus, em nome de Jesus, te agradecemos por esta oportunidade de estarmos estudando a Tua Palavra. Fale aos nossos corações e nos dê sempre, ó Pai, a oportunidade de estarmos não só lendo a Tua Palavra, mas compreendendo o que ela mesmo tem a dizer aos nossos corações. Nos ajude e, ó Deus, em nome de Jesus, esperamos somente no Senhor, que a saída que é o Senhor esteja próximo de nós e nós possamos alcançar todas as bênçãos necessárias para o dia a dia. No nome de Jesus é que oramos. Amém. Êxodo capítulo 14, a partir do verso 10, lemos assim: E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Será por não haver sepulcro no Egito que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor fará hoje, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta o bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam, entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E iam entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era a escuridão para aqueles e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite estes e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés, estendendo a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro, à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que perseguiam entraram atrás deles, todos os carros de Faraó, os seus carros e seus cavalarianos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvoroçou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: Estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retornou à sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar.
e voltando as águas cobriram os carros cavalarianos e todo o exército de Faraó, que haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe foram quais muro à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. O povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Que Deus esteja abençoando a sua vida, abençoando o seu lar, abençoando a sua família, abençoando todo o projeto que você participa dele. Eu gostaria de dizer que existe apenas uma saída e quero narrar uma história a respeito de 3 animais. Veja bem, quando enfrentamos sozinhos alguns obstáculos, ainda que pequenos, nos comportamos como alguns animais. Isto é, não encontramos a única saída, embora esteja tão perto de nós. Vamos ver alguns exemplos aqui abaixo. Falcão, por exemplo, o falcão, se você colocar um falcão em um cercado de 1 metro quadrado, ele inteiramente aberto por cima, ele se tornará um prisioneiro, apesar de sua habilidade para voo. A razão é que o falcão sempre começa o seu voo com uma pequena corrida em terra. Sem o espaço para correr, nem mesmo tentará voar e permanecerá um prisioneiro pelo resto da vida nessa pequena cadeia sem teto. Imagina isso. Então o falcão ele precisa de espaço para correr e ele cercado a 1 metro quadrado, ele não consegue ter uma saída para voo, ainda que voe bastante, mas ele precisa correr um pouco. Outro animal é o morcego. O morcego, criatura notavelmente ágil no ar, não pode sair de um lugar nivelado. Se for colocado em um piso completamente plano, tudo que ele conseguirá fazer é andar de forma confusa, dolorosa, procurando alguma ligeira elevação de onde possa se lançar. Então, também o morcego ele precisa estar sobre alguma coisa ou debaixo de alguma coisa, mas que tenha espaço para ele descer e voar. Porque se deixar ele num piso, ele não tem condição de sair voando. O outro é o zangão. Um zangão, se cair em um pote aberto, ficará lá até morrer ou ser removido. Ele não vê a saída no alto, por isso persiste em tentar sair pelos lados, próximo ao fundo. Procurará uma maneira de sair onde não existe nenhuma, até que se destrua completamente de tanto se atirar contra as paredes do vidro. Existem pessoas como o falcão, como o morcego e como o zangão. Atiram-se obstinadamente contra os obstáculos sem perceber que a saída está logo acima, olhando para o céu, olhando para o Senhor. Então nós, seres humanos, muitas vezes enfrentamos situações dessa maneira. Quando estivermos cercados por problemas de todos os lados, basta olhar para cima e falar com Deus. Ele estará apenas a uma distância da sua oração. Então procure estar assim, falando com o Senhor, olhando para cima. Às vezes nós olhamos muito para baixo. Eu gostaria de ler ainda um versículo que está em Isaías, capítulo 38. Eu gostaria de ler com você neste momento. E com certeza Deus é a solução. Não é que Ele tenha a solução, Ele é a solução. Então, em Isaías 38, o versículo 14, e especialmente quando fala sobre a doença de Ezequias, que ele fora decretada a sua morte, Deus lhe deu mais 15 anos, porque ele era um homem íntegro, andava no caminho do Senhor, e ele não tinha tempo de colocar em ordem a casa do Senhor. Eu gostaria que você lesse depois Isaías 38,
do versículo 1 até o versículo 8, que você vai entender o que nós estamos falando, mas veja bem que a solução estava bem próximo dele, como ele fez essa oração e Deus atendeu a sua oração. Como a andorinha ou o grou, assim eu chirreava e gemia como a pomba. Os meus olhos se cansavam de olhar para cima. Ó Senhor, ando oprimido, responde tu por mim. Então aí veja bem que Ezequias, o rei Ezequias, ele quando olha para o Senhor, ele vê a solução e ele clama ao Senhor e ele é curado. Ele viveu ainda o tanto tempo necessário para a sua vida. Eu gostaria de dizer que também lá no povo de Israel aparecem aqui, então o anjo de Deus, esse anjo de Deus era a presença do próprio Deus, Não vou dizer que era Jesus Cristo que estava ali, porque o homem Jesus não havia nascido, mas era o anjo como o Filho de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás dele. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás dele. A coluna de nuvem, nós podemos até mesmo dizer que é o Espírito Santo. Então estava a presença da Trindade. Deus estava atendendo a oração do povo de Israel, atendendo a oração de Moisés, mas ali junto deles estava a presença daquela coluna de fogo e o anjo de Deus que estava à frente representava as três partes da Trindade, uma das três partes da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então o Pai ouvia a oração, atendia a oração, falava com o povo, porque clamas a mim, diga ao povo que marche, mas lá estava, junto do povo e junto de nós temos hoje o Espírito Santo. O próprio Jesus diz assim: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, nós temos saída, nós temos como sair de situações difíceis. Eu gostaria de pedir que nessa pandemia, nesse momento em que estamos atravessando, o mundo está atravessando problemas seríssimos, vamos olhar para cima, vamos clamar ao Senhor e Ele nos ouvirá e nos dará solução para a nossa vida. Temos esse escape de olhar para o Senhor, de falar com o Senhor. Eu gostaria de que você pensasse nisso, cada dia mais pudesse estar ouvindo a palavra do Senhor. Quero convidá-lo a estar conosco em outra ocasião. Esteja sempre interligado no canal da Vida para a Vida, no YouTube. Compartilhe e esteja, pois, seguindo ao Senhor em espírito e em verdade. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por estar, ó Deus, conosco nesta hora. Estar, ó Deus, também nos abençoando. Estar, ó Pai, curando as nossas enfermidades. Permita que os nossos olhares nunca se desviem do Senhor e que as nossas orações sejam ouvidas pelo Senhor e atendidas pelo Senhor, para que possamos, ó Pai, caminhar neste mundo até quando o Senhor quiser que aqui estejamos e façamos, ó Pai, sempre a Tua vontade. Nos ajude, em nome de Jesus que oramos. Amém. Que a graça preciosa de Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito esteja em seu coração, em sua vida, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade.